Então, bom dia, professor Samuel, bom dia, turma. Eu e o Cairo, nós ficamos responsáveis por comentar um pouco sobre a nossa primeira prática da disciplina, que foi sobre viscosimetria, a parte 1 dessa prática. Inicialmente, a gente pode entender que a viscosimetria ela é um estudo da viscosidade de fluidos, sejam eles líquidos ou gases. Só que nesse caso, nós vamos focar apenas nos líquidos, que foi o que nós fizemos a prática. E a viscosidade em si, ela é uma propriedade física desses fluidos, na qual está relacionado com a capacidade de resistência ao escoamento, muito por conta da ação das forças intermoleculares. Então, quanto mais viscoso é um determinado líquido, maior vai ser a sua resistência ao escoamento. E quanto mais forte for a força intermolecular dele, tendo em vista que as forças intermoleculares são aquelas que mantêm as moléculas do líquido mais unidas, quanto maior for a intensidade dessas forças, maior vai ser a sua viscosidade, maior vai ser a sua resistência a esse escoamento. E aqui eu tirei um exemplo de duas substâncias diferentes, que uma é a água e a outra é o benzeno. A água, por sua vez, ela possui como forças intermolecular as ligações de hidrogênio, enquanto o benzeno, por sua vez, são as forças de London. Como as ligações de hidrogênio são forças intermoleculares mais fortes, de maior intensidade, então a água ela se torna um líquido mais viscoso que um benzeno, ou seja, ela possui uma resistência ao escoamento maior. Porque pela ação das forças intermoleculares, as moléculas elas vão estar mais unidas entre si. Então, a resistência ao escoamento vai ser maior, nesse caso, para a água em relação ao benzeno, devido a suas forças intermoleculares. De maneira sistemática, a gente pode representar a viscosidade de um líquido na qual ele se movimenta em um determinado tubo estreito. Então, nesse exemplo aqui, de maneira bem simples, a gente pode perceber o seguinte, que as camadas centrais do líquido, elas vão se movimentar melhor, elas vão ter uma velocidade de escoamento maior do que as camadas extremas, ou seja, tanto as camadas superiores aqui, como as camadas inferiores. Por quê? Porque nessas camadas, o líquido ele vai entrar em contato com as forças de atrito internas do recipiente. E essas forças de atrito, elas têm um sentido contrário à movimentação do fluxo. A partir disso, a gente pode então chegar ao primeiro conceito de viscosidade, ou de coeficiente de viscosidade, como está representado aqui. É justamente essa relação entre a movimentação em fluxo do líquido a uma determinada direção com a ação das forças de atrito internas do recipiente que possui sentido contrário ao fluxo do movimento do líquido. Além disso, nós também temos três tipos de viscosidade, dentre essas aqui as principais. A primeira é a viscosidade dinâmica ou absoluta, na qual ela pode ser representada por essa fórmula aqui. Ela vai ser o produto da viscosidade relativa do líquido de estudo, ou seja, do líquido da amostra que nós vamos utilizar, pela viscosidade dinâmica, ou também absoluta, do líquido de referência, que nesse caso foi utilizado a água. A unidade no sistema centímetro-grama-segundo, no CGS, é o centipois. A viscosidade relativa ela é uma relação entre a viscosidade dinâmica do líquido de estudo pela viscosidade dinâmica do líquido de referência. E essa fórmula ela pode ser destrinchada nessa daqui. O produto da massa específica pelo tempo de escoamento no viscosímetro, que é o instrumento que nós vamos utilizar do líquido de estudo, da solução amostra, dividido pelo produto da massa específica vezes o tempo de escoamento do líquido de referência, que nesse caso é a água. Tá? Lembrando que o P é a massa específica, líquido de estudo e referência, e o T é o tempo de escoamento no viscosímetro de Oxford, o instrumento da prática, tanto para o líquido de estudo quanto para o líquido de referência.
E por fim, nós temos também a viscosidade cinemática, na qual ela é uma relação apenas entre a viscosidade dinâmica do líquido de estudo da nossa amostra pela sua massa específica. E além disso, a sua unidade no CGS também é dada por centi-stokes, tá? Só uma pequena observação que a viscosidade relativa ela é adimensional, né? Ela não tem unidades. Essa prática nós utilizamos o viscosímetro cinemático de Ostwald, no qual ele pode ser ilustrado através dessa figura aqui. E essa figura aqui ela mostra realmente, experimentalmente, como se dá, como na realidade, o viscosímetro, né? A vidraria em si. Além disso, a viscosidade, em sua totalidade, ela pode ser utilizada para diversos campos industriais da sociedade. Ela é muito utilizada em setores alimentícios, principalmente no quesito de controle de qualidade das matérias-primas, né, para os alimentos. Além disso, ela pode ser utilizada também em lubrificantes, na manutenção de peças, na manutenção de motores de combustão, nas indústrias cosméticas, principalmente para dar toda a consistência da finalidade do cosmético, e em diversos outros segmentos industriais, nas tintas, nos saneantes, bebidas, papéis e etc. Bom, o objetivo geral dessa prática foi basicamente determinar para as soluções de cloreto de sódio e de sacarose, cloreto de sódio 0,100 mol por litro e sacarose 0,010 mol por litro, 4 parâmetros fundamentais. O tempo de escoamento dessas soluções no viscosímetro, determinar também para elas a viscosidade relativa, a viscosidade absoluta e a viscosidade cinemática. Entretanto, nós também conseguimos determinar esses parâmetros para essas mesmas soluções nas outras concentrações secundárias que tivemos. Mas, como foi acordado entre o professor e a turma, nós preferimos deixar como objetivo geral e principal essas duas soluções nessas concentrações. A metodologia experimental que nós utilizamos no material, primeiramente, foi o viscosímetro, nosso principal instrumento, a água, enfim, que era o líquido de referência, e as soluções tanto de cloreto de sódio como de sacarose nessas concentrações respectivas. Falando um pouco sobre a metodologia experimental, de acordo com esse fluxograma, inicialmente nós verificamos o viscosímetro, se ele estava limpo, se ele estava seco, se ele já estava apto a fazer o experimento. Após isso, nós adicionamos 10 ml de água pela abertura maior do instrumento. E aí depois, através da sucção, nós elevamos a água no interior do instrumento até uma determinada marca definida. Após isso, o líquido dentro do instrumento, né, dentro do viscosímetro, ele escoou de maneira espontânea e ele escoou de tal modo que as suas gotas elas não ficaram presas nas paredes do recipiente. E quando o líquido ele passou pelo menisco superior, iniciamos então a cronometragem do tempo de escoamento da água. Então, nós fizemos primeiro essa análise para o líquido de referência. Após isso, assim que o líquido de referência, que é a água, ela passou pelo outro ponto, nós paramos o cronômetro e obtivemos o tempo de escoamento médio para esse líquido. E além disso, esse procedimento ele foi realizado em triplicata. Realizamos ele 3 vezes para que assim a gente pudesse ter um tempo preciso. Depois disso, nós secamos o equipamento. E depois dessa secagem, nós já ambientamos o instrumento com a solução de cloreto de sódio. E repetimos todo esse procedimento para a água, agora para a solução do cloreto de sódio para cada concentração daquela informada anteriormente. E esses procedimentos eles também foram realizados em triplicata, para que a gente chegasse ao tempo de escoamento médio. Depois de analisar as soluções de cloreto de sódio, de maneira análoga, a gente analisou as soluções de sacarose. Em um procedimento agora o procedimento da sacarose foi em duplicata.
Após a análise da sacarose, nós conseguimos obter o tempo médio de escoamento para as soluções de sacarose em cada concentração molar. E aí, para finalizar, de posse das massas específicas da água, do cloreto de sódio e da sacarose, e de posse também do tempo de escoamento médio de cada um desses líquidos num viscosímetro, nós conseguimos determinar a viscosidade dinâmica, relativa e cinemática para essas soluções, tanto nas concentrações principais como também nas concentrações secundárias.